Olá pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Vamos começar então mais uma aula. Agora a gente vai aprender como pegar uma imagem da nossa galeria de imagens do telefone, do nosso dispositivo, e trazer para o Image View no nosso formulário, tá? Para a nossa Activity. Então, vamos executar aqui a nossa aplicação. Vamos ver como que ela está se comportando. E vamos entender o que a gente precisa fazer agora, né? Então tá aí, né? Nossa aplicação funcionando. A gente pode cadastrar aqui um jogo, né? Então vou cadastrar, por exemplo, aqui o Ninja Turtles da Konami. Vou colocar aqui que é do Mega Drive, zerado, 2 estrelas. Bom, a gente queria agora colocar aqui uma foto, né, do jogo Tartarugas Ninja. Então a gente gostaria de clicar nesse botão e abrir a galeria de imagens, para a gente poder escolher uma imagem para a gente colocar aqui, né? Então é isso que a gente vai aprender como fazer agora, né? Deixa eu salvar esse jogo. Não quero salvar outro jogo. E está aqui o Ninja Turtles cadastrado, né? E aí a gente vai completar aqui o nosso cadastro básico, né? Fazendo aqui também o cadastro das imagens. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso. Então a gente vai abrir aqui, ó, na nossa pastinha aqui, no nosso package da interface gráfica, né, o cadastro jogo Activity. Então o que acontece? A gente tem, né, um botão, deixa eu pegar aqui o layout para a gente lembrar o nome dele. Então nós temos um botão que é o botão que a gente gostaria, né, que chamasse a nossa galeria, né? Como que a gente chamou aqui, ó, ele está sem nome, né, pessoal? Então vamos colocar um nome, um identificador para esse botão. Então vamos criar aqui o ID. Esse cara vai ser o botão abrir galeria. Prontinho. Então definimos aqui o ID. Então a gente vai voltar para cá. Então o que a gente deseja fazer? Quando a gente clicar nesse botão, a gente quer que ele abra a galeria para a gente, né? Bom, pessoal, é uma intent, tá? Então o que acontece? A gente quer abrir, né, a galeria. É uma outra activity. Então assim, a gente não precisa desenvolver, né, o acesso a essa galeria de imagens. Isso já é uma API que está disponível para a gente aqui no nosso telefone. E o Android ele já implementa essa funcionalidade. Então a gente só tem que saber como consumir esses recursos, né? Então nós vamos chamar uma intent, tá bom? Que é a gente quer abrir uma activity que não é a nossa própria aplicação, mas a gente deseja abrir de uma outra aplicação, que nesse caso é a galeria. Então como que a gente vai fazer aqui? Bom, nós poderíamos, pessoal, aqui no onClick, né, nós poderíamos fazer o seguinte aqui, olha, a gente podia colocar aqui o nosso botão abrir galeria, .set onClickListener, e a gente poderia criar aqui todo o código, né? Só que a gente vai fazer o seguinte, nesse caso aqui não, mas imagina se você tivesse muitos botões ou muitas views, né, que ouviriam, né, que ficariam aí ouvindo essa ação de clique. Então a gente teria aqui muitas entradas, né, para esse set onClick listener. Para cada elemento a gente vai ter um set onClick listener. Então ficaria um pouco grande, né, esse onCreate aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso de uma forma um pouquinho mais elegante. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a nossa classe cadastro jogo Activity, além dela estender, né, dela herdar aqui a classe app.compat activity, a gente vai falar também que ela vai herdar, né, que ela vai estender também uma outra classe, que é a classe view.onClickListener. Vamos dar um import aqui, né, view.onClickListener. Então o que acontece agora? Todos os métodos existentes dentro dessa classe, a nossa classe cadastro jogo Activity também precisa implementar, né? Tanto que ele já está reclamando aqui para a gente, olha, que essa classe, né, ela tem lá um método abstrato e que precisa ser implementado aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, um clique em qualquer lugar aqui, né? Dá um Alt Enter, aí ele vai falar para a gente ali, ó, uma forma de corrigir, né, esse problema é implementar membros, porque a gente está herdando a classe onClickListener e ela possui alguns métodos que são obrigatórios que a classe que a herda implemente. Então a gente vai fazer isso agora. Então implement members e só tem um método que é
o onClick. Então, eu vou dar um OK e ele vai construir para a gente aqui, olha, a estrutura do método onClick. Tá? Eu só não vou deixar ele aqui, não, eu acho ele meio chatinho aqui em cima. Então, vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar ele para baixo aqui do onCreate. Tá? Então, aqui embaixo do onCreate, eu vou colocar esse método. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Para cada view dentro aqui do nosso cadastro Jogo Activity que eu queira colocar um ouvinte de clique, a gente vai, aqui no onCreate, colocar dessa forma aqui, olha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, né, o meu button, abrir galeria, .set onClickListener. Percebe, olha, que tem duas assinaturas para esse método, né? A que a gente vai querer é essa segunda aqui, olha. Essa daqui ela vai implementar um bloco de código, né? Que é uma função aí que eu vou poder escrever dentro aqui do método onCreate, né? Mas eu não quero isso. A gente quer isso numa função separada que é o onClick. Então aqui a gente vai pegar o onClickListener e a gente vai colocar, olha, diz, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Ele já vai saber encontrar aonde é que está o método que implementa o click, tá? Porque a gente está herdando aqui, olha, essa interface aqui, né? Tá bom? Aqui é do view onClickListener, tá bom? Então, como a gente está herdando essa interface, a gente está implementando essa interface, na verdade, então ele sabe que dentro dessa classe vai existir um método que se chama onClick. Tá bom? E eu estou dizendo aqui, ó, diz, é nesse contexto que esse onClick está. Então, quando houver o clique nesse botão, ele vai buscar pelo método onClick aqui dentro e ele vai encontrar. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar aqui dentro, né, a funcionalidade. Bom, o que pode acontecer? Nesse caso, eu só tenho uma view que está com o listener de clique habilitado. Então, por exemplo, quando ele cair aqui no onClick, vai ser só esse cara que existe. Então, a gente pode já executar direto aqui. Agora, se eu tiver, pessoal, mais do que uma view que vai estar com o listener de clique ativado, o ouvinte de clique ativado, eu preciso identificar quem foi a view, o componente que disparou esse evento de clique, né? Então, a gente tem aqui, olha, quando a gente chama o onClick, né? Quando esse método onClick for chamado, essa função, ele vai passar para a gente, olha, qual foi o componente, qual foi a view que disparou essa ação. Então, a gente tem como saber qual foi o botão, qual foi o text view, qual foi o edit text, sei lá, qualquer componente que disparou a ação de clique. Então, ele é aqui um nullable, né? Eu vou até tirar essa interrogaçãozinha daqui, a gente não precisa dela. E vou colocar aqui view, né? Porque eu acho que fica melhor, né? V é um nome muito, assim, não muito intuitivo, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, olha, a gente pode usar um if, a gente pode usar um when, né? Eu vou usar o when, tá? Que eu acho que é mais, assim, para a gente treinar aqui um pouquinho também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu até posso fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada id e vou dizer que essa variável ela vai receber ali a nossa view.id, né? Lembra, cada componente do nosso layout possui um id, né? Esse id, aqui quando a gente monta o layout, ele é um texto, né? Por exemplo, aqui, ó, button abrir galeria, né? Ou aqui o image view foto do jogo. Então, ele é colocado aqui para a gente como se fosse um texto, mas na realidade esse cara ele é um inteiro, né? Então, eu estou atribuindo aqui, olha, para a variável id, esse número inteiro que representa aquele componente visual, né, que a gente está aqui tentando identificar. Então, beleza. E agora o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um when e vou passar esse id, tá bom? Então, quando, né? Esse id. Aí eu vou fazer aqui as comparações. Então, vou pegar aqui o meu recurso, .id, botão abrir galeria. Então, quando o id for o botão abrir galeria, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que abrir a nossa galeria de imagens, né? É uma intent, pessoal. A gente quer abrir uma intent, uma activity. A gente está com a intenção de abrir uma atividade. Eu quero abrir a atividade onde eu possa selecionar uma imagem. Então, eu vou chamar o seguinte aqui, ó, vou criar aqui uma intent, tá? Vou dizer que ela é uma intent, né? Essa variável, esse objeto. E vou passar aqui para ela, olha, lembra que quando a gente quer abrir uma intent, deixa eu importar ele aqui já, né? Quando a gente quer abrir uma activity do nosso projeto, né? A gente vai colocar aqui um diz,
e vamos dizer aqui qual é o nome da classe, né, que representa a nossa Activity. Nesse caso, pessoal, a gente não vai abrir uma Activity do nosso projeto. Então, o Android ele já implementa nas suas APIs formas da gente abrir diversos recursos que estão disponíveis no nosso dispositivo, aí no seu smartphone, no tablet, seja lá o que for. Então eu quero aqui, olha, eu vou chamar uma intent, ponto. Olha só quanta coisa a gente tem aqui, olha. Então, por exemplo, pessoal, a gente pode chamar aqui, olha, um getContent. Eu quero pegar um conteúdo, né? Olha o nome, getContent. Eu quero pegar um conteúdo qualquer. Eu posso pedir aqui, ó, o Airplane Mode Changed, ou seja, eu consigo saber aqui a partir da minha aplicação se foi ativado, por exemplo, o modo avião no telefone, né? E uma série de outras coisas, por exemplo, aqui a bateria, olha, a bateria baixa, né? A bateria ok, né? O processo de boot. Então, pessoal, tem várias coisas aqui, olha, que a gente pode, né, interagir com funcionalidades do seu telefone, por exemplo, né, do seu smartphone, tá bom? Nesse caso aqui, a gente quer a primeira opção aqui, né, como eu usei recentemente, então ele está logo aqui no topo. Então é o Action Get Content. Então eu estou com a intenção de abrir uma atividade que vai me dar a possibilidade de pegar um conteúdo, tá bom? Agora o que vai acontecer? Se eu chamar essa intent já, ela não vai saber qual é o conteúdo que eu quero. A gente tem diversos tipos de conteúdos aqui no nosso smartphone. A gente tem vídeo, a gente tem áudio, a gente tem fotos, a gente tem uma série de coisas. Então eu vou dizer para ela qual é o tipo do conteúdo que eu quero. Então eu vou colocar aqui, olha, intent, né? Vou pegar aqui o meu objeto intent que a gente acabou de criar, ponto type, e vou dizer para ele, olha, qual é o tipo do conteúdo que a gente quer. Então no caso a gente quer uma foto, uma imagem. Então eu vou colocar aqui, olha, image barra, e vou colocar um asterisco, porque assim, eu quero qualquer tipo de imagem, não interessa que ela seja um JPG, um PNG, um GIF, não me interessa, eu quero qualquer tipo de imagem. Então, nesse caso aqui, pessoal, quando a gente disparar, né, quando a gente pedir para ele startar essa atividade, ele sabe que eu quero pegar um conteúdo. Qual conteúdo? Um conteúdo de imagem. Então, no seu dispositivo já existe aí o aplicativo padrão para abrir a galeria, né, para abrir ali as imagens, né, a pasta, o diretório onde estão as suas imagens. Ele vai abrir essa pasta que você já definiu no seu smartphone como sendo o aplicativo padrão, default, para pegar imagens, tá? Para você poder visualizar as imagens, que no nosso caso aqui é a galeria, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, olha, o Start Activity. Só que a gente está acostumado a usar o Start Activity somente, onde eu vou escolher qual é a Activity que eu quero abrir, né? Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai abrir a galeria. Quando eu selecionar uma imagem, quando eu clicar na imagem que eu escolhi, eu quero que ele retorne com essa imagem para essa aplicação aqui, para o meu Games App. Então, eu não quero simplesmente abrir uma Activity, eu quero abrir a Activity e a minha aplicação ela vai ficar esperando o retorno que essa Activity vai devolver para a gente. Então, a gente tem essa opção aqui, olha, que é o Start Activity for Result. Ou seja, eu vou ficar esperando o retorno dessa Activity, tá bom? Então, eu vou pegar ela aqui e aí a gente precisa passar algumas coisas para ela. Então, por exemplo, qual é a Activity que eu quero abrir? A gente já definiu aqui na nossa intent. Eu quero pegar um conteúdo que seja do tipo imagem. Então, vou passar aqui a intent. E a gente precisa passar também um código, tá? Um código numérico, pode ser o número que você quiser, esse número você escolhe, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 5.000, mas podia ser qualquer número. O que acontece? O seu smartphone, o seu dispositivo, ele pode estar esperando o retorno de várias outras activities. Então, cada activity que você abrir, cada recurso externo, você vai dizer que você vai passar um código na hora que você chama esse recurso. Quando esse recurso devolver para você, né, quando ele voltar para você aqui para a sua aplicação, ele vai trazer de volta esse número que você passou. Então a sua aplicação vai conseguir descobrir qual foi o recurso, né, qual foi a activity que voltou. Então, por exemplo, se você abriu aqui o getContent, por exemplo, abriu a galeria, e se você pediu lá também para olhar a carga da bateria, por exemplo, então você passou 5.000 para quando você quer ver a galeria e passou
por exemplo, 6.000 quando você pediu a bateria. Quando chegar o retorno, se, por exemplo, chegar com o código 6.000, você tem como saber, quem está voltando aqui para mim é a bateria, então já vou conseguir aqui criar, né, aqui os meus códigos aqui para trabalhar com esse valor que a bateria me devolveu. Se for 5.000, eu sei que foi a galeria de imagens, então também vou trabalhar aqui no código para tratar essa informação que a galeria me devolveu. Tá bom, pessoal? Então esse número ele é importante para a gente poder identificar qual é a atividade que está retornando alguma coisa para a gente, tá? E é só isso, pessoal. Por enquanto, é só isso daqui. Então, só com isso daqui, olha, a gente já vai ser capaz de abrir a galeria, né? Vamos testar, vamos ver se está funcionando? Então, vou executar aqui. Vamos lá, então, olha, está aqui aberta a nossa aplicação, né? Vou clicar aqui no botão Novo. Vamos clicar aqui no botãozinho. Olha lá, abriu aqui a nossa galeria, tá bom? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, de fotos, né? Download. Então, temos aqui, ó, temos 3 imagens aqui que a gente pode pegar, tá bom? Que a gente pode usar lá na nossa aplicação. Se eu clicar, por exemplo, aqui no Homem de Ferro, olha lá, ele retorna aqui para a nossa Activity da nossa aplicação, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? O jogo, pessoal, né, o jogo não, a imagem, ele retornou para o nosso celular, para o nosso smartphone. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar essa imagem aqui, olha, no nosso Image View, tá bom? Então, a gente vai fazer isso agora. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso daí. Vamos lá. Então, o que acontece? Voltando aqui para o nosso código, né? Então, a gente fez um Start Activity for Result. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente chama uma atividade com esse for result, o smartphone ele fica aguardando o retorno dessa outra aplicação. Quando a gente seleciona lá a imagem, né, quando a gente realiza a ação que aquela aplicação espera, quando você clica, por exemplo, numa imagem, vocês viram que ele retorna aqui para a nossa aplicação. Então, olha lá, vamos relembrar aqui. Ó, eu cliquei, né, venho aqui em foto, vou selecionar aqui uma imagem e olha lá, ele retorna aqui para a nossa aplicação. Então, o que acontece? Quando ele retorna, pessoal, ele vai procurar um método chamado onActivityResult. Então, a gente vai ter que implementar esse método aqui, que é o método que vai receber, né, o resultado dessa Activity for Result aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui, olha, aqui. Então, vou já começar aqui, ó, onActivity for Result, que é, aliás, onActivity for Result não, né, pessoal? onActivity Result, que é esse cara aqui, olha. E percebe, olha, que esse método ele vai trazer para a gente, ó, o request code e um result code. E além disso, ele vai trazer também para a gente os dados. Então, o que acontece? O request code, pessoal, é esse número 5.000 aqui, que é o código da requisição que eu fiz. O result code é um código que a intent de destino, né, nesse caso aqui a galeria de imagem, vai devolver para a gente. Então, por exemplo, se eu selecionei a imagem, ele vai me devolver um código de resultado. Se, por exemplo, o usuário desistiu, ele vai devolver um outro código, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha quais são esses códigos aí. E se eu selecionei uma imagem, ele vai me trazer também um dado, né? Uma imagem que vem dentro aqui desse atributo data aqui. Então, vou dar um Enter para ele montar para a gente aqui essa Activity. Então, beleza. Então, tá aqui, olha, né? Então, eu vou verificar, né, primeiro, qual é o código de requisição que ele mandou para a gente e qual é o código de resultado, só para a gente poder entender aqui como é que funciona. Eu vou fazer um toast, tá, pessoal? Toast.makeText diz. Aí eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar o request code, que é igual. Vou colocar aqui a nossa variável ali, ó, request code, né? Vou colocar aqui uma barrinha e vou chamar o nosso result code, que vai ser igual ao result code aqui, olha. Só para a gente poder saber, né, o que ele está devolvendo para a gente aqui nos códigos, tá, pessoal? O data, ele é a imagem, no caso, tá? É a imagem que você selecionou, ou ela pode vir nulo, tá? Tanto que esse carinha, ó, tá vendo que ele é um nullable aqui, ó, ou seja, ele pode te retornar um valor nulo. Pode ser que o usuário não selecionou nada, então ele vai retornar um nulo para a gente, né? Deixa eu colocar aqui o nosso toast. Vou colocar long aqui para a gente poder ter um tempinho para ler melhor.
.show, né? Legal, vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente, pessoal. Vou executar novamente aqui a aplicação. Vamos ver o resultado disso daqui. Vamos entender o que é esse request code e o que é esse result code aqui. Então, vou clicar aqui em mais, vou aqui e vou selecionar uma imagem. Então, ó, vou selecionar o Homem de Ferro aqui, ó, Iron Man. Cliquei, olha lá, result code 5000. Ó, o request code, aliás, né? Ó, o request code, ó, que ele trouxe para a gente é o 5000 e o result code -1. Legal. Então, percebe que o request code ele está retornando para a gente o código da requisição. Então, com esse número, eu sei que quem está devolvendo o resultado para mim é a galeria. Eu sei que é essa ação aqui, olha, que eu pedi, né, para abrir aqui uma ação para pegar um conteúdo, que é, nesse caso, uma imagem que foi a galeria. Então, eu tenho como saber quem foi que devolveu para mim o resultado. Então, quando esse activity result for executado, né, esse método, eu sei quem é a activity que está chamando esse método. E aí eu consigo tratar os dados que essa intent devolveu para mim. E o result code, vocês viram que é -1. Ou seja, -1 é quando eu trago um conteúdo de volta. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui a galeria, né? E, por exemplo, eu vou desistir. Eu não quero. Então, eu vou clicar no voltar, ó, 0. Então, quando o result code for 0, quer dizer que o usuário ele desistiu. Ele não efetuou nenhuma ação lá. Nesse caso, ele não selecionou nenhuma imagem. Tá bom? Legal. Então, agora o que a gente tem que fazer, pessoal? Então, a gente já sabe, né, o que são esses result code e o request code aqui. Então, só foi para a gente dar uma estudadinha nesse cara. Então, eu vou cancelar ele aqui. O que eu quero fazer, pessoal? Eu preciso pegar a imagem, só que eu não sei se o usuário cancelou ou não. Então, eu posso verificar o seguinte. Eu posso verificar se o código é 0, né, o result code. Se ele for 0, eu sei que o usuário desistiu da ação. Ou eu posso verificar se não tem nada dentro aqui da variável data, né? Então, eu vou fazer assim, ó, vou verificar se o data é diferente de nulo. Ou seja, se não for diferente de nulo, eu quero que ele pegue esse dado que veio de lá dessa activity, tá bom? Que a gente sabe nesse caso que é uma imagem. Então, o que vai acontecer, pessoal? O que está retornando para a gente é o que a gente chama de string, tá? Então, o que acontece? Ó, deixa eu abrir aqui uma ferramenta de desenho para a gente poder explicar isso para vocês. Então, o que acontece, pessoal? O que vai acontecer? Eu tenho aqui, olha, o meu smartphone, né? E aí, o que aconteceu? Ele chamou, né? Então, tem aqui o meu Game App. O que aconteceu? Ele chamou, né, a minha galeria. Então, está aqui a minha galeria. A minha galeria de imagem. E aí o que aconteceu? O usuário ele selecionou uma imagem qualquer. Então ele pegou e clicou numa imagem. Quando ele clica nessa imagem, o que acontece? Vai acontecer um fluxo de dados de volta aqui para o meu Game App. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai criar um objeto que vai conseguir guardar esse fluxo de bytes que estão vindo da outra aplicação. Tá? Então, a gente vai criar aqui o que a gente chama de stream, né? Traduzindo aqui, né, pessoal, seria fluxo de entrada. Tá? Então, eu tenho um fluxo que está vindo de lá da galeria que está entrando aqui de volta no meu Game App. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de input stream. E a gente tem uma classe, a gente já tem uma biblioteca que implementa isso para a gente, tá? Esse input stream. Então, eu vou criar ele. Então, de volta aqui no nosso onActivityResult, eu vou criar aqui, olha, uma variável que eu vou chamar de inputStream, tá? E ela é do tipo, na verdade ela não é do tipo, né? Ela vai receber o quê? Um Content Resolver, tá? É um resolvedor de conteúdo, ou seja, ele consegue ler, né, o conteúdo que está retornando para a gente, tá bom? Ponto. Open, aí eu vou abrir esse fluxo de entrada que está retornando de lá daquela da Activity Galeria para mim, né, da galeria para mim. Então, vou pegar o Open Input Stream e vou passar a URI. Então, na verdade, pessoal, o que a gente tem dentro aqui desse data? Eu tenho a URI do recurso, ou seja, eu tenho a localização do recurso, no caso, a minha imagem, a minha foto. Vamos passar aqui, então, o data.data e vou colocar 2 exclamações aqui, tá, pessoal? Porque ele precisa dessa indicação aí, tá? Porque, olha, o data, ele pode ser nulo, né? Então, aqui eu vou verificar isso, tá bom?
Então eu vou tratar aqui a situação, né, caso ele não tenha nada. Tá? Nesse caso aqui não vai ser porque a gente já está verificando antes, né? Mas como ele está pedindo, então a gente vai fazer isso aqui. Legal, então assim, o que acontece? Eu já consigo agora, pessoal, a partir desse input stream, eu vou conseguir ler esse fluxo de dados, né? Então, eu já tenho a ORI, né, a localização da imagem lá. Então, agora eu já tenho como fazer esse fluxo, né, de bytes aqui, olha, da galeria para a minha aplicação, para o Game App. O que eu vou fazer agora? A gente precisa, né, pegar isso tudo aqui e a gente precisa colocar dentro do nosso Image View. Então, o que acontece? O que está vindo nesse fluxo? Está vindo um monte de byte. Então, eu vou pegar esses bytes e vou decodificá-los em um bitmap. E a gente já tem, né, uma classe que faz isso para a gente. Tá? A gente já tem isso. Então, eu vou criar aqui, olha, um bitmap. Tá? Pode ser o nome que você quiser também, tá, pessoal? Eu vou usar bitmap para ficar aqui um pouquinho mais fácil de lembrar. Que vai ser o quê? Eu vou usar uma classe chamada Bitmap Factory, ou seja, uma fábrica de bitmap. O que essa classe faz? Ela pega esse fluxo de bytes, né? Ela vai pegar esse conjunto de bytes que estão vindo de lá da galeria e a gente vai transformar esses bytes em um bitmap, em uma imagem. E aí a gente consegue pegar essa imagem e jogar lá no nosso Image View. Tá? Então, Bitmap Factory, ponto. Aí a gente vai ter aqui ó, o decode string, ou seja, eu vou decodificar esse fluxo de bytes, né? Decode string, e vou passar para ele quem é esse fluxo, né? Quem são esses bytes, que é o nosso input stream aqui, tá bom? Então, legal. Então, com isso daqui, pessoal, o que a gente já conseguiu fazer? A gente conseguiu pegar o fluxo de bytes, né? Porque assim, a imagem ela foi serializada, né? Ela foi transformada em bytes para poder trafegar de uma aplicação para outra, né? Da galeria para o nosso Game App. Então, ela é enviada de uma aplicação para outra na forma de bytes. Ela está serializada em bytes. Quando chega aqui na minha aplicação, eu tenho que reconstruir esse dado, essa informação, que no caso é uma imagem. Então, eu vou usar o Bitmap Factory para fazer isso. Eu sei que ele vai pegar esses bytes e vai transformar de novo em uma imagem, tá bom? Legal. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse bitmap e colocar lá no nosso Image View. Se a gente for olhar o nosso Image View, ele deve ter um nome, né? Vamos ver se a gente colocou o nome dele. Tem, ó, que é o nosso Image View foto do jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o nosso Image View foto do jogo. .set image bitmap e vamos passar a nossa imagem já transformada, né? Vamos pegar aqui o nosso bitmap, né? E colocar ele dentro aqui do nosso image view foto do jogo. Vamos salvar, vamos executar novamente e vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se a gente já consegue fazer isso daí. Então vou voltar lá na telinha de cadastro, vou clicar aqui, vou entrar em fotos, vou escolher aqui a imagem do Homem de Ferro. Perfeito, pessoal. Já temos aqui, então, a imagem do Homem de Ferro, olha, colocada aqui. Ah, mas ele não ocupou todo o espaço aqui, né? Aí, pessoal, você pode também pedir para que ele, quando retorne, né, ele fique também aqui ocupando todo o espaço. Aqui no XML, a gente colocou aqui, né, esse carinha aqui. Cadê que na verdade eu não coloquei aqui, né? Ó, a gente não colocou, porque a gente poderia colocar aqui um scale type, né? Posso fazer isso aqui no XML, mas a gente pode fazer aqui também via programação, né? Então, antes dele jogar o bitmap, eu já vou definir eu vou mudar essa propriedade aqui do meu Image View. Então, eu vou chamar de novo aqui meu Image View foto do jogo, ponto scale type, e vou dizer, olha, tem já a gente já tem aqui algumas constantes, ó, que é o Image View. Image View, cadê o Image View? Tá aqui. Ponto scale type com S maiúsculo, scale type, ponto. E aí eu tenho aqui aquelas opções que o scale type dá pra gente lá no XML, tá vendo? Ó, então tem o center crop, tem o center inside, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse fit XY aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ou seja, ele vai encaixar, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Vamos ver o resultado disso. Vamos ver como é que fica a nossa imagem lá se a gente usar esse tipo de escala. Vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Vou pegar aqui de novo lá o Iron Man aqui nos meus downloads. Olha lá, tá vendo? Ó, ele conseguiu ocupar todo o espaço. Ou seja, ele encaixou a imagem tanto no eixo X quanto no eixo Y aqui. Ó. Legal.
Dependendo do tamanho da imagem, pessoal, ele pode deformar um pouco, tá? Vamos pegar a imagem aqui, por exemplo, da moça aqui, ó, vamos ver como é que fica. Aqui a imagem até que não está deformando tanto, né? Mas dá para perceber que ela esticou um pouquinho. Você pode tentar um outro aqui, ó. Por exemplo, a gente pode tentar aqui um center crop, por exemplo, que ele vai aproximar a imagem, né, fazendo com que essa imagem ela ocupe todo o espaço do Image View, só que sem redimensionar a imagem. Ele vai aproximar e vai cortar o que sobrar, tá bom? Que é o crop aí, né? Vamos ver como é que fica esse. Né? Se ficar legal, a gente mantém esse, tá? Então vamos lá, vamos fazer mais um teste. Vamos pegar aqui o Homem de Ferro novamente. Então tá aí, né? Olha, então percebe que ele aproximou a imagem sem deformar e cortou, né, o que sobrou aqui, né? Só que percebe que aí acaba cortando aqui um pouquinho da imagem, né? Se a gente pegar, por exemplo, a moça lá, vamos ver como é que fica. Tá vendo? Ó, aqui até ficou bom, né? Cortou um pouquinho em cima e embaixo também. Mas aí, pessoal, você pode escolher aqui, né, qual que você prefere usar, tá bom? Eu vou ficar com o Center Crop, eu acho que ficou legal, tá? Então, pessoal, tá aí. É assim que a gente consegue, né? Nesse caso, a gente consegue ir lá e pegar uma imagem qualquer aqui no nosso... lá na nossa galeria, e a gente consegue colocar aqui no nosso Image View, trazer para a nossa aplicação, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, e na próxima aula a gente vai começar a ver como que eu faço agora para pegar essa imagem e gravar no nosso banco de dados, porque eu quero que essa imagem fique gravada no meu banco de dados, né? Se amanhã ou depois eu apagar essa foto da minha galeria, a minha aplicação não vai ficar órfã, né? A imagem continua gravada no banco de dados da aplicação. Eu não fico dependendo que essa imagem fique lá na galeria, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau.